Bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma live de atualização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em relação às questões tributárias. E esse mês nós estamos encerrando o ano com a última live. Nossa convidada é a doutora Alessandra Brandão, é uma grande amiga, um carinho enorme tê-la aqui, fico muito feliz. A doutora Alessandra ela é mestre e doutora em Direito Tributário pela UFMG, onde nos conhecemos. Ela é pós-doutora em Tributação Internacional pela Universidade de Bolonha, também é professora de Direito Tributário e Financeiro na PUC desde 2001 e atua na graduação e na pós-graduação. Também ela é autora de vários artigos, ela faz várias palestras também em matéria tributária pelo Brasil inteiro. Ela nos dá a graça de trazer sempre o conhecimento dela, as observações dela nos seminários, congressos e conferências em questão tributária. É óbvio, então, que ela também é advogada especialista em tributário e ela é sócia do escritório do Marcelo Tostes Associados. Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, principalmente para a gente fechar a última live do ano com uma grande estudiosa e conhecedora da matéria de direito tributário, e eu sei que com certeza você vai trazer para nós conhecimento aprofundado e vários insights interessantes sobre os dois temas que nós escolhemos para tratar hoje. Eu que agradeço o convite, me sinto super honrada de participar dessa última live. É um prazer enorme estar com você, que a gente já se conhece há um bom tempo. E acho que discutir a jurisprudência é muito importante. Aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem essa prática, e eu acho que cada vez mais nós precisamos discutir a jurisprudência, entender a razão pela qual os ministros, tanto do STJ quanto do STF, adotaram um entendimento. Então, eu acho que isso contribui muito, tanto para a prática da advocacia, quanto para estudos, para as pessoas que querem estudar e querem entender melhor o direito tributário. Joia. E isso que você colocou é muito importante, porque nós sabemos que agora nós temos um sistema de precedentes vinculantes. E esses temas que a gente está estudando, eles foram proferidos em decisões que têm esse efeito de vinculante, que geram normas. Normas de caráter até abstrato que vão ser aplicadas para todos. Daí a importância realmente da gente estar tratando, dando essa relevância e estudando os fundamentos que levaram, as razões que levaram os ministros a tomar as decisões deles. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui, eu espero que dessa vez funcione, tudo bonitinho, porque da última vez... no começo. Tá apresentando bonitinho? Tá, né? Tá. Então, vamos lá, né? No mês de dezembro, os nossos julgamentos. Esse mês, nós escolhemos dois temas, dentre os vários julgados que tiverem questão tributária. São, como eu falei, dois temas que foram proferidos em decisões que vão ter efeito vinculante e que têm um impacto relevante, tendo em vista o escopo deles e a quantidade de agentes e pessoas que vão ser atingidas por ele. Então, o primeiro tema que nós escolhemos, que é do Supremo, a gente sempre começa com o Supremo, é o tema 1440, que foi julgado no âmbito da grave recurso extraordinário 1540-517. É interessante até a gente começar a fazer observação aqui, porque muitos entendem, e muito se fala da jurisprudência defensiva, especialmente no STJ, mas também tem no Supremo, quanto à não admissão de recurso extraordinário e de que, uma vez interposto o agravo, dificilmente aquele agravo pode ter êxito. Eis aqui um exemplo de uma matéria que foi julgada com repercussão no âmbito de um agravo em recurso extraordinário, ou seja, a princípio o recurso nem mesmo tinha sido admitido. Houve a admissão, aí a análise do mérito e a análise do mérito em caráter qualificado, inclusive. Então, vamos lá. Caráter qualificado, mas eu vou prosseguir que nós, na verdade, não foi conhecido, mas teve a análise qualificada que vai gerar, então, efeitos
para todo mundo. Então, essa decisão, a de relatoria do ministro Edson Fachin, o que estava ali sendo decidido, né? Qual era o objeto do recurso, que era o recurso fazendário, pela ocorrência ou não do fato gerador do imposto de renda, naqueles contratos em que tem opção de aquisição das compras, da compra de ações das empresas por seus empregados no futuro, né, que é o denominado plano de stock options, e se, caso positivo, né, se entender que a coincidência em imposto de renda naquele momento ou não, como se dará essa incidência e as regras que vão ser aplicáveis a esses ganhos obtidos com essas ações adquiridas pelos empregados. Então, o que o ministro, o que o tribunal decidiu, seguindo a orientação colocada pelo ministro Edson Fachin no voto dele, de que a matéria é infraconstitucional e fática, e também que a matéria ela demanda a análise de cláusulas contratuais. O único ministro que ficou vencido foi o ministro Cristiano Zanin. E por que o ministro Fachin se manifestou dessa forma, né? Por que ele colocou, quais as razões que ele colocou na manifestação dele? Ele falou que, para se analisar a questão do fato gerador, precisa de fazer uma análise preventiva das cláusulas contratuais, para saber o momento em que vai ser realmente dada aquela aquisição, como vai ser dado o valor da aquisição dessas ações, e que, quando o acórdão recorrido se manifesta sobre essas questões para poder examinar, ele, então, no que ele se debruça sobre as cláusulas contratuais, quanto a esses pontos, ele é soberano. E que o tribunal, então, não conseguiria rever a decisão que foi tomada pelo acórdão recorrido com relação à análise que é feita das cláusulas contratuais, porque implicaria, então, a revisão de cláusulas contratuais, que é vedado ao Supremo Tribunal Federal. E ele trouxe também, para fundamentar a decisão dele, entendimento do STJ sobre a questão, para demonstrar que a matéria é infraconstitucional, e por isso que ele não enfrentaria, a sugestão dele era o Supremo não enfrentar o mérito, e que o STJ conseguiu examinar a questão baseado na análise do artigo 168, parágrafo 3º da Lei 6.404 da Lei das SAs, e aí julgou o tema 1226, em que definiu que essa aquisição, né, essa opção que é exercida pelo empregado de aquisições de ação, trata-se, na verdade, de um contrato como se fosse de uma compra e venda de ação, ou seja, ele tem natureza mercantil, não tem natureza trabalhista, e que o acréscimo patrimonial, prosseguindo, então, depois que ele faz a análise, né, da natureza dessa operação, e que o acréscimo patrimonial tributável, ele só vai ocorrer quando aquele empregado ele vende as ações e tem ganho, porque pode ter situações em que ele não vai ter ganho. Então, não teria que ter a tributação. O ministro também trouxe para referendar o entendimento do TST. O TST também afrentou a matéria, o entendimento do TST também foi no mesmo sentido do STJ, que esse contrato em que tem a cláusula de opção de compra de ações, ele tem natureza mercantil, estando inclusive sujeito aos riscos das ações de mercado, mesmo naquelas hipóteses em que eu tenho cláusula garantindo o ganho mínimo, está garantido o ganho mínimo, mas eu poderia ter um ganho maior, ou um ganho 3 vezes maior, 3 vezes menos. Então, isso não modifica essa natureza, e também esse ganho mínimo só vem para compensar uma eventual perda. Então, não desnatura, é uma situação clara de compra e venda de ações. E o ministro finaliza a manifestação dele, dizendo que, no caso, as alegadas violações ao princípio da igualdade, da isonomia e da capacidade econômica são reflexas, porque a análise da questão perpassaria primeiro pela análise de questões infraconstitucionais e revisão de cláusulas contratuais. E quais são as consequências dessa decisão do Supremo? Daí a importância dela.
Com isso, quando o Supremo vota no sentido de que a matéria ela é infraconstitucional e não conhece do recurso extraordinário fazendário, prevalece a decisão firmada pelo STJ nesse precedente que o próprio ministro Fachin menciona, que é com efeito vinculante. É um tema julgado em recurso especial sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. E esse tema de relatoria do ministro Cuquina. Nesse julgamento, a primeira sessão, no caso ficou vencida a ministra Maria Tereza, como eu já antecipei, ele examinou esse plano de aquisição, o Stock Option Plan, à luz do artigo 168 da Lei das SAs, e entendeu que tem natureza mercantil, que não teria natureza de remuneração pelo trabalho, e que o acréscimo patrimonial vai ocorrer apenas quando o empregado, no caso, ele opta por vender e tem um ganho de capital, né? Não vou ficar aqui repetindo as razões que eu coloquei aqui, que eu já mencionei anteriormente, e é interessante que o ministro, no voto dele, em que ele explica, ele se dedica muito a demonstrar quando se dá realmente a ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e a demonstrar a natureza desse contrato, dessa opção. E ele deixa bem claro, olha, não é nesse momento que a Fazenda Nacional quer que seja tributado que tenha a ocorrência do fato gerador. Eu tenho aqui uma opção de compra e venda. Eu não tenho um acréscimo patrimonial nenhum. O acréscimo patrimonial, se houver, vai ser posterior no momento da revenda dessas ações, né? Vou passar a palavra agora para a doutora Alessandra, que é a nossa professora hoje, para dar a opinião dela sobre o julgamento, sobre os reflexos dessa decisão do Supremo e a manutenção e a confirmação agora da decisão proferida pelo STJ com relação à matéria. Eu até tinha levantado a mão pensando que talvez a gente falasse do Supremo antes do STJ, né? Mas o que... Eu não vi, Alessandra, desculpa. Não, preocupa não, está tudo certo. Mas olha bem, primeiro eu queria falar que quando nós colocamos a questão do precedente, quando foi introduzida a figura da repercussão geral e do recurso repetitivo, muito se discutiu em termos de cultura jurídica brasileira, que a nossa cultura não era a cultura do precedente, era a cultura da lei em cada caso. Nós não tínhamos os precedentes com essa força normativa que eles passaram a ter. E aí nós vemos, no decorrer do tempo, um amadurecimento, tanto do Poder Judiciário, quanto dos advogados, da Fazenda Pública, no nosso caso específico do tributário, com relação à elaboração dos precedentes. E todas as críticas assim, que nós temos a respeito dos precedentes, que é uma falta de cuidado com relação ao precedente, a formulação do precedente, a tese que vai ser construída, a redação do tema. Então, eu assim, confesso, e até comentei com a Adriane antes, que nós temos votos muito bem feitos dentro dessa perspectiva. E nós estarmos aqui discutindo essa questão já também mostra como que a nossa cultura tem mudado e como nós estamos enxergando essas questões de uma outra perspectiva. Então, eu observo muito, ainda mais, às vezes eu falo muito de questão de ISS, e eu já fiz muitas críticas à jurisprudência, principalmente do STJ, com relação a alguns pontos do ISS, principalmente na questão do local onde o imposto é devido,
E nós percebemos nesse julgado assim, um cuidado muito maior na redação, na, na própria forma de análise da questão, para que a gente, de fato, tenha uma aplicação correta do precedente. A decisão do ministro Fachin, independente do mérito ou não, de tributar ou não tributar a stock option, eu acho que é uma decisão muito da maneira do ministro Fachin de agir, no sentido de respeitar a jurisprudência do STJ. Então, deixou muito claro, ele deixou claro que ele examinou a questão, que ele sabia do que estava sendo dito, embora seja uma decisão em agravo, em que ele podia simplesmente copiar e colar questões processuais, da questão fática, da apreciação reflexa dos princípios, ele uma questão na decisão dele, colocar o caso que estava sendo examinado, colocou a questão que era objeto de decidir, trouxe o julgamento do STJ com as razões de decidir a respeito do assunto, transcreveu a decisão do STJ assim, de uma forma muito precisa, trouxe a questão do TST, porque é muito importante nesse assunto. Assim, o direito tributário, às vezes, se arvora a construir conceitos e dar consequência para institutos de outros ramos, sem pensar o quão isso é ruim para o direito como um todo, porque o direito é uno. Não tem cabimento o TST falar que uma verba tem uma natureza e o tributário falar que ela tem outra. Então, nós temos que respeitar a coerência do ordenamento. Então, nós temos um ordenamento jurídico uno, e se nós temos um ramo, que é um ramo específico, que estuda essas questões, e esse ramo fala que essa verba não tem natureza remuneratória, cabe ao direito tributário apenas obedecer, porque nós não podemos, por questões de tributação, fazer com que incida um tributo sobre algo que, de onde veio a análise daquelas questões, tem uma opinião divergente. Então, o ministro Fachin, ele coloca o caso, ele coloca a jurisprudência toda do STJ, as razões, como que ela foi construída, as conclusões que se chegou, a decisão do TST, e aí ele conclui, olha, isso não é matéria para ser analisada pelo Supremo. Essa matéria é de competência do STJ, ele já tem um posicionamento fundamentado, o que se alega no sentido de que o recurso deveria ser analisado pelo Supremo é reflexo, e se nós pensarmos questões até muito genéricas, sobre o princípio da isonomia, capacidade contributiva, então, falou, não, isso aqui é reflexo, vocês estão tentando construir para ter uma a reapreciação dessa matéria, então, não, é o STJ o competente, e coisas que nem sempre acontecem dessa maneira, porque nós vimos no caso das subvenções que o STJ tinha entendimento, o Supremo foi lá e passou por cima. Então, nesse caso, eu achei muito uma decisão no estilo do ministro Fachin, no sentido de observar o ordenamento, respeitar os tribunais com relação a esse assunto, e é estranho o ministro Zanin ter ficado vencido, assim, assim, deixa, pode ser até um pouco televiano, mas deixa transparecer uma certa preocupação na defesa da arrecadação, que eu acho um tanto quanto perigoso com relação às questões tributárias, esse comprometimento com a arrecadação. E aí, quando a gente vem para o STJ, os mesmos elogios eu faço à decisão do ministro Cuquina. É assim, uma decisão muito bem colocada, e aqui eu queria ressaltar uma preocupação que ele teve, importante,
de que não parecesse que o STJ estava analisando o contrato, a matéria fática. Então, porque se estivesse analisando o contrato específico, que no caso é um contrato da Qualicorp, então, se ele estivesse analisando o contrato, o STJ estaria julgando com relação, de forma contrária à súmula 7, que ele estaria analisando a matéria fática. Então, ele tem uma preocupação de colocar a questão no sentido de que não estava sendo analisado o contrato, que estava sendo analisada a natureza jurídica do plano de stock options, do ponto de vista tanto do direito empresarial quanto do direito trabalhista. Então, estava sendo analisada a natureza jurídica desse tipo de contrato para que se tenha uma conclusão a respeito da natureza e, a partir daí, especificar se a natureza jurídica do contrato faria com que a norma tributária incidisse ou não. Então, isso foi algo, assim, na minha opinião, maduro do tribunal, porque evita discussões posteriores, porque analisou o contrato XYZ, porque com isso ele resolve o problema do cárcere. Porque no cárcere nós temos uma jurisprudência que oscila muito com relação a esse tipo de tributação da stock option. Então, lá no cárcere, até porque é uma missão do cárcere analisar o fato, então lá tem essa preocupação de análise do contrato, quais são as cláusulas que foram previstas no contrato, e a partir daí chegar-se às conclusões. Então, o que o ministro Kukina quis dizer, olha, para mim não interessa o que o contrato previu. Se o contrato tem uma opção, tem um risco envolvido, e se os requisitos da lei mercantil estão presentes, então, isso para mim não interessa o que cada empresa estipulou com o seu dirigente, empregado. Interessa se tem essas questões que configuram esse contrato como um contrato de stock option, então, configurado o contrato para nós, STJ, não incide o tributo no momento em que o empregado faz a opção. Porque o que, na verdade, a Receita queria é que houvessem duas tributações, que houvesse uma tributação no momento em que o empregado, que, na verdade, são diretores, empregados já com uma performance maior dentro da empresa, que na hora que ele fizesse a opção, que ele fosse tributado, no sentido de que eu faço uma opção com um valor mínimo estabelecido, mas pode ser que a ação tenha um valor de mercado naquele momento maior. Então, vamos supor que o empregado fizesse a opção pela ação da Qualicorp, considerando que a ação, que o preço garantido para ele fosse 20. Mas se nós olhássemos na cotação daquele momento, a ação da Qualicorp tivesse em 25. Então, a Fazenda queria que esse 5 fosse tributado nesse momento, como se ele já tivesse ganho 5. O que, na minha opinião, não estaria correto pelo fundamento do ministro Kukina. Quando a pessoa ela faz a opção, ela, como o nome mesmo diz, é opção. Ela lá no futuro vai falar, eu quero comprar ou não. Eu quero comprar, ou você me paga no mínimo 5. Ou no mínimo os 20, que é o que no exemplo aqui que eu dei, né? Então, eu faço a opção. Para falar lá no futuro, e o contrato estabelece tempo, tem que ter um tempo mínimo para você dar a resposta, se você vai querer ou não. Então, na hora que eu faço a opção, eu tenho garantido, olha, não interessa o que vai acontecer com essa ação, eu, lá no futuro, vou receber 20 por ela. Não interessa se
ela está 25, 30 ou 10. Porque ela podia também estar 10. E eles estão me garantindo 20 por conta de uma probabilidade futura de que a empresa vai performar. Então, aí nós não temos uma renda realizada, a pessoa não ganhou efetivamente esse dinheiro, que para mim é o principal argumento do ministro Kukina e que eu acho mais correto com relação à não tributação. Existe uma perspectiva. E se depois, então, ó, me garantiu 20. Depois a ação passou para 15. Eu já fui tributado como se ela fosse 25? Só que na hora que eu ganhar mesmo o dinheiro, ela está 15. Mas eu já fui tributado no 25? Eu já paguei tributo desses 5? Mas como assim? Então, porque se ele fizer a opção de continuar nos 20, então ele não teve acréscimo patrimonial. Então, esse acréscimo patrimonial que a Fazenda defende, que aconteceu, esse acréscimo que aconteceu no momento da opção, esse acréscimo, de fato, ele não acontece. Ele ainda não é um acréscimo efetivo. É uma perspectiva. E o ministro deu um exemplo quando a gente compra um imóvel pelo valor abaixo do de mercado. Então, eu vou comprar um imóvel, ele está em uma condição tão ruim que a avaliação dele seja um valor e eu compro ele pelo um valor menor do que o de mercado. Depois eu reformo ele, faço ele valer mais. Eu vou ser tributado por esse ágio ou por esse deságio na hora que eu comprei? Então, não faz um pouco sentido isso. E é esse o sentido do voto da ministra Maria Tereza. Ela fica vencida e ela entende que essa variação de valor no momento da opção entre o valor garantido e o valor de mercado, que isso já teria acrescentado ao patrimônio da pessoa e, por isso, a pessoa já tinha que ser tributada nesse momento. Assim, com todo o respeito à ministra e ao posicionamento dela, mas, assim, eu acho que ela não entendeu um pouco como que as coisas funcionam efetivamente. Assim, de que, na verdade, esse pseudo aumento do patrimônio da pessoa não é real nesse momento. E aí, no momento que ele vende, sim, aí ele realiza, e aí todo mundo é unânime no sentido que, nesse momento, vai haver tributação pelo ganho de capital de acordo com a progressividade do ganho de capital estabelecida na lei. Então, esse ponto, assim, eu achei importante. Como, Adriane? Desculpa. É a disponibilidade. No momento que ele faz a opção, ele não tem aquele acréscimo patrimonial disponível para ele. Não. Ele vai ter um acréscimo que não se sabe quando ele fizer a revenda, porque aí vai estar disponível. Eu concordo com você que a ministra Maria Tereza não entendeu. Desculpa. Não entendeu a questão, né? E como outra coisa que eu achei nesse acordo, que também foi bom, e engraçado que quando eu fui lendo, é um acordo de 47 páginas, que eu fui lendo, porque ele fez questão de trazer todos os argumentos da Fazenda. Nós não podemos negar que, por trás do recebimento desses valores, existe uma questão trabalhista. Ninguém recebe essas ações se não trabalhar na empresa. Mas a grande questão é até que ponto a origem trabalhista do recurso faz com que o contribuinte tenha uma disponibilidade efetiva dessa riqueza. Ou tudo que vier do trabalho
trabalho, vamos dizer assim, que tudo que vier do fato de você trabalhar num lugar vai ser disponibilidade econômica e jurídica para fins de incidência do tributo. Então, que eu vejo que é uma questão equivocada. Essa origem, essa decorrência de um contrato de trabalho não faz com que haja a disponibilidade desse recurso. Aparentemente, você pode até ficar mais rico, mas, primeiro, não está considerando que você não é rico naquele momento, que você vai ter que esperar um tempo para você ser efetivamente rico. E pode ser, porque nós estamos falando de um mercado de ações, que essa ação não confirme essa valorização que ela tem naquele momento. Pode ser que lá no futuro a valorização vai ser menor. E outra coisa que mostra a injustiça disso, se eu recolho agora, nesse exemplo que eu dei, esses 5, se depois a ação valorizou só 3, não tem ninguém falando que vai restituir esse 2, que eu já recolhi a mais. Ainda mais porque se trata de retenção na fonte, a ideia de que a tributação seja definitiva. E depois eu vou ter direito a essa restituição, que é uma coisa também que tem que pensar. Eu lembrei muito, quando eu vi esse voto, daquela discussão da variação cambial, do PIS e da COFINS, porque você Sim. tem um contrato e no mês teve períodos que tem a variação cambial significativa, para cima e para baixo. Aí, cada vez que você tem um aumento daquela variação cambial no mês, você vai pagar COFINS, e quando tem a perda, vai ter crédito, e aí ficou esse debate, teve muito tempo no CARF debatendo sobre isso, que foi um debate complexo lá, até que o judiciário veio para resolver. É mais ou menos isso, quer dizer que cada vez que eu tenho um aumento, eu recolho imposto de renda? Pois é. Mas depois, na verdade, você não está com aquilo disponível, não, você, no caso do PiscoFins, você ainda não efetivou o seu faturamento, né? Ele não está ali disponível para você, não foi realizado, né? Você tem lá só a contratação. E como é que fica, né? Eu lembrei bastante disso na hora. Mas parece mesmo. Muitas pessoas, o ministro até fala assim, a imprevisibilidade do resultado. Então, assim, nós não temos previsibilidade que lá no final você vai ter esse ganho. E, então, essa questão que eu acho que tem que ficar bem claro, que não tem essa previsibilidade do ganho, e nós vivemos num mundo interligado. Pode ter uma crise, igual já teve de 2008, outras crises financeiras, que nós temos uma repercussão no mercado de ações, principalmente no Brasil, muito incipiente. E eu gostei de uma ideia que tem no voto também, de que o sentido não é um sentido de premiar esse gestor, mas é um sentido que é bem típico dos Estados Unidos, assim, de o tornar sócio da empresa para que ele se sinta dono dela e, a partir dessa mentalidade de dono, ele passe a administrá-la de uma forma melhor. Não é um prêmio para uma performance. Assim, você bateu um lucro de 10%, então você vai ganhar tantas ações. Não é um prêmio, na verdade, é mais ligada à ideia de você se sentir dono, e se sentindo dono, você tem um compromisso maior com essa empresa. Agora, muita gente fala assim, mas, na verdade, isso abre uma porta para simulação, porque as empresas, na verdade, elas querem dar prêmio simulado de stock option e tal. Aí eu acho que é outra questão. Aí eu acho que cabe ao fisco provar a simulação e ele ter
argumentos fáticos do fato, do contrato, do que for, no sentido de que está havendo uma simulação de premiação com nome de stock option. Isso é outra coisa. Também acho. Isso é outro caso. Agora, o contrato por si só ser tributado como se a pessoa tivesse essa disponibilidade, é que não está certo. Então, eu acho que o judiciário, nisso, ele evoluiu assim, na análise da questão de uma maneira muito importante. O contrato em si, feito de acordo com o que a lei determina, a lei de ações determina, ele está certo e ele não gera tributação. Agora, se as pessoas estão mudando, falando que é isso, mas, na verdade, fazendo outra coisa, aí cabe a autuação e cabe o pagamento do tributo, porque o prêmio é tributado. Né? Entra na Aí é casuística. Aí você não tem nenhum caso, nenhuma questão para ser de tese, inclusive, para julgar. É casuística, você tem que examinar caso a caso. Caso a caso. É. O que falta? Eu achei interessante nesse voto do ministro, na análise que foi feita, porque eu achei que foi tão bem trabalhado que fica bem delineado os pontos todos do que é o fato gerador do imposto de renda, né? Nós temos aí um voto que fala assim, olha, para ter realmente a incidência do imposto de renda, nós precisamos disso, tem que ocorrer assim, assado. Quando nós formos aplicar o fato gerador de imposto para verificar se é o caso ou não, nós temos que fazer determinada análise. Então, eu achei desse voto muito interessante isso, porque ele deixa assentado premissas que são importantes, porque a gente tem, como você falou, nós temos assim vários acordos que, por conta desse viés arrecadatório, que está cada vez mais permeando o Poder Judiciário, que nós estamos tendo distorção quanto ao que se interpreta e o que seria o fato gerador dos tributos. E, nesse caso, eu acho que deixa muito claro, eu acho que é um precedente que a gente tem que trabalhar outros casos que vierem no futuro em cima desses critérios que foram colocados, porque está muito bem colocada a questão da disponibilidade, do acréscimo, do momento em que acontece, da questão da disponibilidade jurídica e da questão da disponibilidade real mesmo daquele valor. Eu achei muito interessante esse julgado nesse sentido, por isso que eu trouxe. E também na questão do precedente, voltando lá atrás, Alessandro, mês passado mesmo, nós estávamos debatendo um caso e está tecendo sérias críticas a uma modulação de efeito que foi sugerida por o ministro Gilmar, em que ele premia quem não pagou, a questão do DIFAL. Ah, sei. Ele premia quem não pagou, porque ele sugeriu então, a modulação e ele premia ali quem entrou na justiça e não recolheu o diferencial. Nós temos, e você tem, assim, eu, por exemplo, estava falando antes do tema 69, a coisa da modulação do tema 69, que demorou 3 anos depois da fixação da tese, e no meio do caminho nós tivemos o ajuizamento de inúmeras ações rescisórias que gerou que o Supremo examinasse uma outra tese da relativação da coisa julgada, tendo em vista o excesso de ações judiciais, pedindo a devolução, que transitarem julgada anda modulação e que pela modulação não teria o direito. Então, o imbróglio gerado por essas modulações, no momento em que, e que vem sendo criticadas de forma muito contundentes, e com razão, né, com razão pela advocacia, pela academia, essa decisão que o ministro Fachin tomou, no momento em que ele fala assim, olha, a matéria já foi definida há alguns anos pelo TST, com várias decisões favoráveis. A matéria foi definida há mais de um ano pelo STJ de forma adequada, bem fundamentada. Se eu desprestigio essa jurisprudência, o que eu estou gerando dentro do ordenamento jurídico? Então, os impactos econômicos, sociais e jurídicos da minha decisão de desprestigiar essas decisões e mudar toda a orientação que vem sendo dada até agora.
A Pois é. insegurança jurídica, a quebra de integridade, a quebra de coerência. Então, essa decisão do ministro, para mim, é tudo que a gente espera quando se trata de precedente vinculante e quando se trata de analisar realmente o ordenamento jurídico como um todo. E aí, eu somando a qualidade da decisão do ministro Kukina com o que o ministro Fachin fez, eu acho que esse é um dos poucos exemplos, que são o único até agora que eu tenho conhecimento, da gente vendo sendo realmente aplicado o que se espera, como se desenhou o nosso sistema brasileiro de precedentes. Meio torto, meio que não é nem lá meio americano, também não é, né? Mas ele está sendo, nesse caso, ele foi efetivado da forma que ele foi imaginado. Eu não sei o que você queria que você também adentrasse um pouco nisso. Esse caso, eu acho até porque talvez a repercussão na arrecadação seja menor. Nesse caso, eles deram uma lição de como as coisas devem ser feitas, assim, de como deve ser. Foi até bom que a gente viu que eles sabem como que é o certo, que tem que ser feito. Eles sabem fazer o certo. Várias coisas que você falou são muito importantes. Primeiro, o tempo. Quando o Supremo senta em cima de um assunto e não resolve, ele não está sendo bom nem para o contribuinte, nem para a Fazenda Pública. Porque se ele no começo resolvesse a questão, a Fazenda se reorganizaria, teria maior responsabilidade financeira com relação à arrecadação. Falou, olha, de cara eu comecei a cobrar isso aqui. Eles já falaram que eu não posso. Então, eu não vou gerar um passivo com relação a isso. Uma contingência, porque nas empresas é assim, as empresas ficam querendo saber logo o prognóstico para que elas possam fazer provisões de perda ou de ganho. Uhum. Então, essa responsabilidade fiscal também tem que ser exigida do Estado. Então, quando o Supremo senta num tema, ou o STJ, e aquilo vai se perpetuando, eles têm que lembrar que cada ano eles estão aumentando a provisão do Estado de pagar aquilo, ou eles estão gerando um ganho de receber. Então, essa é uma questão muito importante que eles precisam ter em consideração. E que, quando eles dão uma decisão e resolvem a matéria, como o ministro Kukina falou, que colocou aqui, eles apaziguam as relações sociais, geram segurança jurídica, eles dão um endereçamento para as questões, tanto para o fisco quanto para o contribuinte, porque agora eu tenho condição de fazer um parecer analisando um plano proposto por uma empresa e falo, olha, esse plano seu não é stock option, esse plano seu é uma premiação que está assim, com o nome de stock option. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Qual que é a probabilidade de perda? Porque olha a decisão nesse sentido. Então, é algo que, de fato, reduz a litigiosidade. Agora, essas decisões que vão tendo, às vezes, 3 anos para determinar uma modulação de efeito, então, será que se passou 3 anos para modular? Não sei se tinha que modular. Porque essas são questões que, pelo próprio nome, elas têm que ser rápidas. E eu acho que existe uma crença nos ministros de que eles estão fazendo alguma coisa certa e protegendo alguém ou alguma coisa, que talvez seja o erário, a arrecadação, mas eles têm que pensar que isso eles estão agindo de forma contrária ao que eles esperam. Porque está aumentando o litígio, está aumentando o processo, está aumentando o custo do Poder Judiciário, que tem um custo. O CNJ tem colocado essas questões, gente, de uma maneira tão precisa. Tem um custo, um processo tem um custo. E isso precisa ser analisado. Então, eu acho que
eles deram nessas decisões uma lição de como que deve ser feito. Esperamos que eles sigam assim, mas eu acho Sigam difícil. assim. Mas eu acho difícil. Mas vamos prosseguir, porque Vamos. nosso Nós tema temos um outro tema aí e importante. essa matéria é muito bacana, né? A gente poderia ficar aqui, a gente poderia fazer uma manhã inteira de De todos os discussão reflexos sobre isso. discussão sobre isso. E aqui, prosseguindo, então, para decisões para a decisão do STJ que nós escolhemos, é uma decisão que ainda não foi tomada, não o julgamento não terminou, mas ela é de suma importância, porque atinge todas as execuções fiscais. O STJ já examinou com relação ao crédito não tributário e agora está passando a examinar com relação ao crédito tributário, acredito eu que vai seguir a mesma orientação. Então, da relatoria da ministra Maria Tereza, o tema é 1385, e qual que é? Definir se a fiança bancária e o seguro garantia, que são oferecidos em garantia execução do crédito tributário, está previsto na lei de execução fiscal, são recusáveis ou não pela Fazenda Nacional por inobservância da ordem legal. Então, a ministra Maria Tereza, que é relatora, ela veio com voto negando o provimento a recurso especial fazendário, que aqui é o recurso especial fazendário, e propondo o tema exatamente na mesma linha da questão do crédito não tributário, que então na execução fiscal, a fiança bancária, o seguro oferecido em garantia não é recusável por inobservância da ordem legal. E aí pediu vista o ministro Benedito. Aqui é interessante a gente observar que não se trata, o próprio procurador da Fazenda Nacional falou isso na sustentação oral, que ele não está tratando aqui de quando a parte, quando executado, ele logo de início já oferece a fiança e o seguro, que já está inclusive previsto em portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas sim, em uma vez já tendo uma garantia, como, por exemplo, o depósito judicial, se eu poderia trocar esse depósito judicial por uma fiança bancária ou um seguro garantia. Então, quais são os fundamentos? A ministra, ela falou, não tem voto escrito, mas ela falou durante a sessão, né? E que ela traz exatamente as mesmas razões do tema 1213, que examinou essa possibilidade ou não no âmbito de uma execução fiscal, mas de crédito não tributário. E o que tem? Quais foram os fundamentos do STJ quando eles analisaram o tema 1203, que analisa essa questão dentro da execução de crédito não tributário, repetindo. Então, os ministros, eles trouxeram os artigos 7º e 9º da Lei de Execução Fiscal, que tem ali previsto, né, claramente que a garantia e o seguro, eles garantem a execução fiscal, são capazes de fazer isso. O STJ também trouxe disposição do CPC, prevendo essa possibilidade de substituição pelo seguro garantia, o CPC atual, o CPC anterior e o próprio CPC atual que teria equiparado expressamente tanto o depósito quanto o seguro e a fiança. Aqui o interessante observar que é o seguinte: nós estamos tratando, quando a gente analisa, nós estamos tratando de dispositivos que tratam da execução fiscal, ou seja, de créditos já inscritos em dívida ativa. Então, tomar um cuidado aqui, quem está ouvindo, que nós não estamos tratando de créditos ainda em conta corrente, que ainda não foram inscritos, porque o 151 do CTN não traz o seguro-garantia e a fiança como hipótese de suspensão da exigibilidade. Nós estamos tratando aqui de débitos já incluídos em dívida ativa. Então, prestar atenção nisso e que, com relação a essa questão, está aguardando o julgamento do tema 1263, que o STJ, então, vai decidir se o seguro garantia, ele obsta ou não o encaminhamento da dívida para protesto e inscrição no CADIM.
Mesmo assim, já nós estamos no momento anterior ao próprio ajuizamento da execução, mas ainda assim, de débito inscrito em dívida ativa. Então, é importante a gente estar fazendo esse contexto para analisar o que o STJ está fazendo e o escopo dessa decisão que está sendo tomada. Eu vou até parar de compartilhar aqui para a gente... Essa questão, ela, sim, eu até, na hora que eu estava pensando em me organizar a minha ideia, eu falei que eu ia brincar assim, Adriene, eu posso manifestar toda a minha indignação com relação a esse assunto? Então, assim, esse assunto, para mim, é um jogo de palavras, assim, que mostra uma falta de conexão com a prática. Mas antes de nós chegarmos nessa parte assim, do voto, na decisão, na construção do tema, que é o 1203, é o que do crédito não tributário, que é o voto do ministro Afrânio, não é isso? Isso. Então, eu queria ressaltar assim, como que o ministro Afrânio e o ministro Paulo Sérgio Domingues têm contribuído de forma positiva no STJ. Assim, eu acho que eles têm feito uma dobradinha importantíssima nessa compreensão das questões relativas à matéria tributária. E já que nós estamos falando disso, a gente assim, lamentar a perda da ministra Suzete, que eles estão sucedendo, assim, de como também era uma magistrada, assim, de uma mente muito lúcida com relação às questões tributárias, que mostra até como que a prática nessas questões é importante, o conhecimento dessas questões é importante para as decisões que são construídas, porque a ministra, ela era juíza federal, que julgava essas questões, ela foi para o TRF1, continuou nessa competência, e foi para o STJ e se manteve fiel a essa matéria, e com isso ela conseguia ter essa lucidez, essa vivacidade de entender o que aquilo representava. E isso nós também vemos no ministro Afrânio, que, embora não fosse federal, era estadual, mas julgava essa matéria, e no ministro Paulo Sérgio Domingues, que veio do TRF3, também conhecedor dessa matéria. Porque a gente não pode negar, gente, que a experiência naquilo faz com que a gente tenha uma melhor visão das coisas. Com certeza. Com todo o respeito à ministra Maria Tereza, é uma mulher que sempre estudou direito penal. Sim. Então, inclusive, me chocou, né? Eu pensei, mas como é que ela vai para a turma de direito público? Ela nunca julgou. Não é o dia a dia, né? Nunca foi. Eu até entendo, talvez, o incômodo dela, porque como ela era professora, cobra-se dela determinados posicionamentos, que, às vezes, no exercício da magistratura, a gente não consegue emplacar, mas, assim, é importante que a gente também tenha essa noção entre o doutrinador e o juiz, né? E no exercício da magistratura, a gente precisa ter essa firmeza, essa convicção do que é certo e o que é errado. Então, ainda que a gente fique vencido, mas a gente tem que ter essa convicção. Então, eu acho que o ministro Afrânio e o ministro Paulo Sérgio, eles trouxeram muitas luzes nessas questões que são práticas, principalmente. Outra questão, assim, é do ponto de vista prático, assim, na prática. E vou puxar de exemplo o caso desse caso da Qualicorp, para as pessoas entenderem na prática. A Qualicorp, ela perdeu no CARF. Aí, eu nem sei se ela perdeu mesmo, mas suponhamos que ela tenha perdido no CARF. Por isso que ela está no judiciário, porque se ela tivesse ganhado, ela não estava no judiciário. Uhum. Então, ela perdeu. Aí, ela vai ser executada. Agora, o próximo passo, perdeu, ela vai ser executada.
ela vai ser feita uma execução fiscal com ela, que uma multa de 75% do débito foi aplicada. Então, além do que você deve, com juros, que hoje é Selic, então você vai vindo 15%, 12%, e por aí vai a cada ano, e você vai ter também uma multa de 75%. Aí você é executado. Mais os encargos. Mais os encargos, 20%. Isso. Aí você é executada, você tem seu nome escrito no cadinho, isso tudo vai repercutir negativamente no seu balanço, porque a auditoria vai levantar isso, olha, ela é executada com um título que tem presunção de ser certo, de um valor astronômico. Então, a auditoria vai escrever lá na restrição do balancinho dela. Olha, ela tem um risco de um prejuízo gigante, que vai impactar o lucro dela, o valor das ações dela no mercado. Aí, eles querem que o único jeito dessa empresa não ser executada, não ter que pagar, é se ela for lá, tirar esse valor inteiro do bolso, como se fosse fácil, tirar esse dinheiro assim, do bolso e deposita em juízo. Como se as empresas hoje tivessem essa liquidez de pegar uma bolada dessa, pôr lá no banco, para nada. Sendo que a fiança bancária e o seguro-garantia foram sendo institutos construídos pelo direito privado, principalmente, na questão processual, para evitar justamente isso, para garantir uma menor onerosidade sem dar um cano no credor. Então, são institutos sérios, construídos para dar essa garantia para ambas as partes. Então, não é que ela deu qualquer bem, que a gente não sabe o valor direito, ou que depois a Receita vai ficar com esse bem, a Fazenda vai ficar com esse bem, até a Fazenda vender esse bem, ele perde o valor. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de institutos bancários, onde um banco, uma seguradora reconhecida, vai lá e fala assim, eu garanto que qualquer hora que você mandar, eu vou pagar esse valor. Tem uma lista de critérios gigantescas da portaria. Gigantesca, não é fácil. Você não é fácil e não é barato. Não é barato. Porque parece assim que eu vou lá e conseguir um negócio na promoção, na Bacia das Almas. Não, não é fácil, não é barato, é muito criterioso. Então, são institutos que foram sendo construídos para isso. É só empresa grande que tem condição de fazer um seguro-garantia ou uma fiança bancária. E eles querem apenas garantir para a empresa liquidez. Falar, olha, eu quero trocar esse depósito que está aí, rendendo nada, eu tenho que pagar folha, eu tenho que pagar 10º, eu tenho que cumprir uma série de compromissos. Eu faço essa troca para eu continuo, eu não te trago prejuízo nenhum. E aí eu continuo garantindo para eu poder o quê? Discutir judicialmente, ter acesso ao judiciário. E isso precisa ser lembrado, porque a Qualicorp perdeu lá no carro. Agora ela ganhou no STJ. Isso não foi com pouco ano, porque o caso tem demorado décadas para poder decidir uma questão. Aí ela tem todo o trâmite, primeira instância, segunda instância, STJ, para decidir a questão. E aí ela vai ficar isso no tempo. Então, pelo amor de Deus, isso é uma falta de sensibilidade, assim, em termos de garantia, muito grande. Aí começa com o jogo de palavras. Olha aqui, a lei de execução fiscal só fala de penhora, ela está relacionada com penhora. O CTN, ele está relacionado com suspensão da exigibilidade. Aí, pelo CTN, eu não poderia executar. Mas, eu não poderia executar. Mas, pela lei de execução fiscal, eu poderia executar. Mas, gente, se eu tenho uma discussão
jurídica. E se essa questão está pressupondo uma execução, qual que é a questão prática que eu não estou entendendo? Assim, na prática, o que isso muda? Uma situação que sabe, que é difícil. E ainda mais porque o CTN fala que se tiver bens garantindo a execução nos embargos, que o contribuinte teria direito à certidão, porque o próprio CTN equipara isso, a suspensão da exigibilidade. Então, assim, você ficar falando que isso é caso de dar garantia para você ter uma CND, mas isso não seria caso para impedir um protesto, uma execução, mas por que não? Teria cabimento um contribuinte Live streaming has stopped. que apresentou um documento de uma garantia dessa, teria cabimento você executar ele, protestar. Também acho. E aí ele ficar, meu Deus, só daí a 15 anos que ele vai ter uma decisão favorável? Eu agora também tive um julgamento no Conselho de Contribuintes, semana passada, estadual, que a questão foi decidida por voto de qualidade. Ela vai ser judicializada. Ela vai demorar. E aí, esses contribuintes vão ser executados, protestados, se eles tiverem uma fiança bancária, ou se eles tiverem seguro-garantia, que garantem ao Estado, qualquer momento, qualquer hora. Eu acho que isso é até antieconômico para o próprio Estado, que ele vai ter um ônus com isso, de uma questão que está sob controle. Ele devia falar, não, essa questão está sob controle. Está tudo certo, eu estou agindo inteligentemente. Essa questão está sob controle. Tem alguma coisa nessa questão, algum vício que me sinalize no sentido de que eu vou ter um risco de não receber? Então, analisa isso. Analisa o valor, analisa se colocou 5%, analisa isso. Então, a questão está sob controle. Esse agora exercício da procuradoria, que se ela é renovável, se ela está com uns 30% adicionado, né? E por que não? E eu também penso assim, só entrando aqui rapidinho, para você também já levar isso em consideração. Por exemplo, a gente tem mandado de segurança preventivo. A liminar não é concedida. Aí, muitas empresas precisam fazer o depósito para ter suspensão de legalidade para continuar no mandado de segurança preventivo, que é preventivo. E aí, você não pode, nessa hipótese, por exemplo, usar a fiança bancária e o seguro, porque eu tenho que esperar já para execução, eu não posso suspender e impedir ali a execução, eu tenho que esperar ter o ajuizamento da execução, ter esse ônus todo, inclusive de gestão da empresa, né, como um todo. Por que eu não poderia? Pois é. Então, eu acho que a Procuradoria tinha que ser inteligente. Está faltando a ela inteligência. Essa questão, isso aqui, eu não preciso preocupar com isso. Então, agora eu vou focar a minha força, não vou ficar gastando dinheiro protestando. Protesto hoje está um bafafá. Por quê? Protestou, conseguiu receber mais, ok, tudo certo. Mas e as custas do homem do cartório? É caríssimo. Quem vai pagar isso? Porque esse é o problema. Quem está pagando é o contribuinte, mas quem protestou não foi ele. Então, o fisco que devia entender qual que é o papel dele nisso. E hoje nós temos uma série de protestos que não geraram recebimento e está lá. O dono do cartório está lá querendo receber. A pessoa não pagou, porque tem casos que ela não tem dinheiro mesmo para pagar, pode protestar, pode fazer o que quiser, mas e as custas, os emolumentos cartorários do cartório de protesto, que é uma questão que o Estado vai ter que enfrentar isso uma hora, porque ele está dando prejuízo ao cartório.
E tem muito contribuinte que nem sabe, né? Porque ele vai lá, ele quita e fala assim, mas meu nome continua no negativado. É que você fala assim, não, porque tem que quitar as custas do cartório agora. Ele, dependendo do valor da dívida, as custas do cartório é uma outra. É outra dívida, é outra dívida. É isso também. Por isso que eu falo, às vezes, a pessoa ela faz um concurso e ela fica dissociada da prática, porque a vida dela é muito tranquila, muito confortável, muito sob controle. Então, ela dissocia do universo. Então, essa questão é pensar com inteligência e o voto com relação aos créditos não tributários, o acórdão inteiro, que tem o voto do ministro Afrânio, e depois a complementação do voto dele pelo ministro Paulo Sérgio, mostrou que o que eles evoluíram, que eles estavam, que vai pela narrativa que não teria argumento para que isso não se aplicasse aos créditos tributários também. Então, precisamos de agir com mais inteligência, eu acho, nessa questão, no sentido de avançar. Outra coisa, o crédito... mas o CTN tem um rol taxativo e ele não fala disso. Ele foi feito na década de 50, gente. Nós, quantos CPCs já tivemos aí evoluindo nesse assunto? Ele foi feito na década de 50. Lá ninguém nem... Ele foi aprovado em 66, mas ele foi apresentado em 1954. Ele foi feito nos anos anteriores. Não tinha nem um dia surgiu uma coisa dessa. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. Então, já vi, quando li, eu falei, meu Deus, eles estão amadurecendo a questão. Eles estão... E o ministro Paulo Sérgio coloca uma questão no voto dele que eu acho que ela é importantíssima para os juízes de primeira instância. Eles precisam entender isso, pelo amor de Deus. A posição da Procuradoria é opinativa. Não é porque a Procuradoria fala que quer ou não quer que o juiz tem que aceitar. A garantia é do juízo. Então, é o juiz que vai decidir se o credor está ou não está garantido nesse caso. Não é porque tudo que a Procuradoria falar, eles não têm que obedecer. Porque o que a gente vê na prática são os juízes. E na vara de execução, coitados, é uma luta. E, em vez deles verem uma luz no fim do túnel também e falar, olha, nesse caso, graças a Deus, eu consegui garantir esse crédito para ter uma discussão, para o assunto andar para frente. Não, a Procuradoria não quer. Então, pronto, acabou, eu também não quero. Então, não pode fazer tudo o que a Procuradoria quer. Fica a execução, muitas vezes, depois leva até a prescrição intercorrente, porque não se aceitou uma garantia que estava lá atrás. Se tivesse recebido, talvez estaria tendo algum andamento, alguma solução com relação ao recebimento de que sai parte. Pois é, nós precisamos sair da caixinha. Não estou falando que, com isso, a gente pode dar assim, o cano no fisco. Mas vamos ver se está em dúvida. Vamos chamar o banco aqui? Chama o banco. Eu quero ouvir. Se eu te pedir esse dinheiro em qualquer momento, o senhor vai me dar? Vou. Então, pronto. Essa questão está resolvida. Então, na hora que o judiciário encerrou a discussão, o crédito vai ser liquidado. Isso é o que interessa, gente. Isso é o que interessa. E isso vale mais até do que bem imóvel, que está lá na lista. Agora, a questão do depósito é negar acesso ao judiciário, é fazer vistas grossas a multas exorbitantes. Você conta 75% mais 95% mais 20% de encargo, nós vamos ter 95%, já dobrou de valor. Vira até confiscatório, né? Pois é, já dobrou de valor. As multas isoladas, tá? Pois e os interesses. Então, nós temos que ter, pelo menos, misericórdia da pessoa. São valores exorbitantes. E esses valores nós precisamos de ter.
que pegar um depósito e imobilizar esse recurso a juros de poupança, pelo amor de Deus, é dar prejuízo para as pessoas. A juros de poupança, exatamente isso. E dá prejuízo para o próprio Estado, me desculpa, porque se ele tivesse, por exemplo, igual você falou, com esse recurso, empregando e pagando contribuição, isso geraria muito mais riqueza para a própria sociedade, para o próprio Estado como um todo, quando a empresa está com esse recurso disponível e está aplicando, está reinvestindo, está contratando, está comprando, né? Está comprando E às vezes até pagando tributo. E pagando tributo. E pagando tributo, que a gente vê muito isso, que a gente que mexe com tributário, você vê quando a empresa ela começa a ficar sem caixa, ela pode até tentar resolver uma parte, mas ela tenta resolver aquela parte que tem escrita, mas deixa de pagar o vencendo. O vencendo. Ela fica escolhendo, fica naquele dos pratinhos, né? Escolhendo qual que vai dar o menor problema no mês seguinte, né? Fica assim, é realmente muito, muito, muito ruim. Mas então, eu acho que esse assunto precisa de ter essa sensibilidade para que a gente tenha, de fato, sobre o assunto. Por mim, não tinha que ter nem, como o crédito tributário, ele já tem muitos privilégios, eu acho que teria que ser observada a opção do devedor, porque o devedor, no momento em que ele vai e oferece, a gente que lida no dia a dia, o devedor, na verdade, não quer oferecer nada, mas no momento que ele já oferece, tem que dar um valor àquele ato de boa-fé dele, de oferecer aquele, ou seja, um bem, o que for. Né? Tinha que dar, e o crédito tributário já tem muitos privilégios, mas realmente, quando eu comparo que foi objeto dessa decisão, da questão do depósito e o seguro garantia, para mim não tinha que ter nenhum sobrepondo ao outro, um valendo mais do que o outro, com maior ou menor capacidade de garantia. Mas eu acho que é isso, Alessandra, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito bom. Foi assim uma live espetacular de encerramento desse ano. Que bom. Foi muito bom. Os temas espetaculares também, deu bastante pano, né? Pra discussão, né? Argumento para discussão. E várias questões que estavam também periféricas a eles. E pena que a gente não tem tanto tempo, mas depois nós vamos fazer uma conferência. Ótimo. Para a gente poder debater um pouco mais. E aqui, para encerrar, então, agradecendo a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu conhecimento, o seu carinho de compartilhar com todos nós também o seu conhecimento e o tempo. Eu queria encerrar aqui a nossa live de hoje, convidando a todos que estão assistindo, que agora, na próxima terça-feira, dia 9, o IRTS vai estar fazendo o lançamento do livro no STJ, às 18 horas, no Espaço Cultural, que chama Direito Contemporâneo à Luz da Jurisprudência do STJ. Vai ter, os autores vão estar presentes, tem autores, tem professores, doutores, temos vários ministros, temos que vão estar presentes, inclusive o ministro Paulo Sérgio, ministro Teodoro, ministro Daniela, ministro Gurgel, que inclusive foi quem apoiou e que permitiu que o lançamento da obra ocorra lá no STJ, então estão todos convidados, são vários temas relevantes, e aguardo todos lá. Ano que vem, porque dezembro é pequenininho, vamos ter a primeira live só em março, e vai ser com a doutora Camila Vergueiro, que também é professora do IBET, e até lá, até o ano que vem, boas festas a todos, boa passagem, e até boa festa. Muito obrigada, assim, desejo um final de ano maravilhoso para você, para sua família, para todo mundo que nos ouve, e estou à disposição, e de fato foi uma live muito rica, muito interessante. Fica o convite para que venha associar e fazer parte do IRTS. Com certeza, com Vai certeza. ser uma grande aquisição para o Instituto. Eu que agradeço, e com certeza. Então tá, Jó. A gente abraça todos. Um abraço.